trabalho de um arqueólogo é desvendar o passado, mas há momentos em que esclarecer o passado pode estar vinculado a explicar o impossível. Muitas vezes, ao analisar um lugar ou objeto antigo, o problema enfrentado por arqueólogos e pesquisadores é tentar compreender seu propósito, ou a tecnologia usada em sua construção. E há momentos em que simplesmente não há respostas, como você está prestes a ver. Neste vídeo iremos conhecer 8 incríveis tecnologias do passado e achados arqueológicos misteriosos. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Kafir Kot, Paquistão. Iniciamos nossa jornada perto da cidade de Deir Ismail Khan, no Paquistão, para conhecer Kafir Kot, que é um conjunto de antigos e enigmáticos templos hindus. Eles foram descobertos por arqueólogos em 1915, e apesar dos muitos avanços na tecnologia nos mais de 100 anos desde a descoberta, é justo dizer que não sabemos muito mais sobre eles do que sabíamos no primeiro dia de sua descoberta. No total há 5 templos e ruínas de 2 antigos fortes nas proximidades. Correndo o risco de dizer o óbvio, as estruturas são extremamente antigas. O problema para os cientistas e arqueólogos é que não temos como saber exatamente quantos anos eles têm, e nem mesmo quem os construiu. São construídos com pedras de cor marrom clara, que não podem ser encontradas nas colinas próximas ao local, e provavelmente foram trazidas por rio desde Kushalgarh, a mais de 250 quilômetros de distância. As únicas lendas ligadas ao local dizem que foi ocupado mais de 1500 anos atrás, por 2 irmãos Rajas, termo que poderia designar um tipo de príncipe ou rei, mas todos os vestígios sobre quem eram estão agora perdidos. É razoável dizer que as estruturas são obra de uma civilização hindu avançada, talvez a primeira a viver na região, mas nem sabemos como chamá-los, ou quando construíram o local. Quem eram eles? Quando e por que estiveram ali? Número 7. Poço de Santa Cristina, Itália. Seguimos agora até o Poço de Santa Cristina, em Paulilatino, na Itália. Este foi um local de enorme importância para as pessoas que o construíram, mas não sabemos por quê. É muito bem construído e elaborado para ter sido um simples poço, mas não podemos descobrir quais poderiam ter sido seus outros propósitos. Nem mesmo seu nome verdadeiro é conhecido. Seu apelido vem de uma igreja nas proximidades, chamada Santa Cristina. O poço tem cerca de 3.200 anos, e provavelmente foi feito pela civilização nurágica, que habitou a Sardenha em um passado remoto. Infelizmente o povo nurágico quase não deixou registros escritos, então compreender seus monumentos antigos pode ser uma difícil tarefa. Alguns estudiosos sugerem que o poço poderia ser um local de observação astronômica. Uma série de eventos que ocorrem de maneira cíclica parecem confirmar essa teoria, como o alinhamento e reflexão do Sol, durante os equinócios, e a incidência da luz da Lua diretamente no orifício superior, durante o ciclo dos nodos lunares, a cada 18,6 anos. O poço está rodeado por vestígios de estruturas, que podem ter sido habitações, mas sua finalidade é apenas uma suposição. O fundo do poço é acessado por uma escada de pedra lindamente construída, e há um espaço que pode ter sido usado para rituais, mas também não podemos dizer com certeza. Todo o local é um verdadeiro enigma. Número 6. Impluvium de Stabia, Itália. Ficaremos um pouco mais na Itália, para a próxima descoberta. Algo tão simples quanto fornecer um suprimento confiável de água limpa, acaba envolvendo tecnologia, e na época romana era uma tecnologia do tipo que vemos em exibição nestas imagens. É um sistema de água romano, que foi descoberto em outubro de 2022, durante escavações arqueológicas em Stabia, uma antiga cidade perto de Pompeia. Como Pompeia, Stabia foi destruída e soterrada pela erupção do Monte Vesúvio, no ano 79. Antes disso acontecer, era conhecida em terras romanas por seu belo litoral e vilas costeiras. Essas vilas teriam sido o epítome do luxo durante o primeiro século, e isso se deve a algumas vantagens tecnológicas, como o sistema de distribuição de água. Entre as descobertas está um tanque de chumbo decorado, chamado Impluvium.
O sistema alimentava todo o complexo da vila com água, regulando o fluxo e a distribuição para cada uma das estruturas ou cômodos. Isso permitia levar água até onde ela era necessária, mas a parte mais inteligente no sistema era que a água não ia para onde não precisava. O tanque tinha até chaves de parada, assim como o abastecimento de água em sua casa, nos dias atuais. As conquistas dos romanos na captação, movimentação e distribuição de água em grande escala não foram igualadas por mais de 1500 anos. Como teriam alcançado estes feitos? E como todo este conhecimento foi perdido, durante tanto tempo? Número 5. Al-Nasrallah, Arábia Saudita. Da Itália seguimos até a Arábia Saudita, para um achado que é motivo de debate entre pesquisadores, e ainda guarda muitos segredos. A formação rochosa Al-Nasrallah é um dos maiores mistérios da Terra. Com petróglifos que datam de mais de 4.000 anos, e evidências de atividade humana que remontam à Idade do Bronze, a formação rochosa Al-Nasrallah se eleva sobre seus arredores. No entanto, sua característica mais incomum é que ela está dividida em 2 pedaços, através de um corte perfeitamente reto, e com cada seção da rocha equilibrada sobre um pedestal pequeno e fino. A formação rochosa gerou muitos debates e teorias da conspiração. Alguns argumentam que a rocha foi cortada por alienígenas ou lasers, o que seria bastante improvável. Outros sugerem que o corte foi realizado com uma antiga tecnologia perdida, de avançadas civilizações do passado, pois há claros sinais de atividade humana no local. A divisão na rocha pode parecer perfeita demais para ser causada por causas naturais, mas alguns cientistas acham que há uma explicação aceitável. Eles sugerem que o corte pode ter sido formado devido a um processo chamado intemperismo de gelo-degelo, que ocorre quando a água entra em uma pequena rachadura na rocha, através de sucessivos congelamentos e descongelamentos. As teorias são muitas, e o debate entre possível origem natural ou intervenção humana ainda segue sem conclusão. O mistério permanece. Número 4. Pilares musicais de Vitala, Índia. Vamos agora para a Índia, até o Templo de Vitala, na impressionante e antiga cidade de Hampi. É um dos templos antigos mais reverenciados e ornamentados da Índia, e foi construído entre os séculos XIV e XVI. Seria considerado notável por sua incrível beleza, mesmo que não houvesse nada de misterioso nisso, mas há. Este templo não foi projetado apenas para um bom visual, ele também foi projetado para soar bem. Dentro do templo há um pavilhão contendo 56 pilares, e cada um deles emite um som diferente quando recebe impacto. Os guias turísticos que trabalham no templo insistem que cada pilar está sintonizado em uma das 7 notas, que compõem a escala musical sânscrita Saregama. O antigo sistema de notação ainda é usado na música índia atualmente, mas foi criado há milhares de anos. Alguns sugerem que são feitos de geopolímeros, o que seria improvável, pois geopolímeros foram inventados apenas na década de 1980. Outros afirmam que a rocha usada em sua construção tem ressonância devido à sua composição geológica. Porém, são apenas teorias, e a razão por trás da produção dos sons ainda não é conclusiva. O mistério permanece inexplicável. Número 3. Ruínas de Kachari Rajbari, Índia. Permaneceremos na Índia para conhecer as ruínas de Kachari Rajbari, que são algumas das ruínas de pedra mais misteriosas de todo o país. Você pode encontrá-las em Dimapur, na região nordeste do país, e acredita-se que elas estejam lá desde o século X. A maioria dos historiadores acredita que a civilização Kachari foi a responsável pela construção das estruturas, e daí vem o seu nome. Mas isso é pouco mais que um palpite, baseado em quem habitava a região naquela época. Quem as construiu deixou poucas pistas sobre sua identidade, ou mesmo sobre o propósito de sua criação. Tem sido especulado que as estruturas foram usadas em um tipo de jogo, semelhante a uma versão gigante do xadrez, o que explicaria parte do desgaste, que pode ser visto em algumas das cúpulas em forma de cogumelo. Infelizmente, as misteriosas estruturas foram negligenciadas desde seu abandono, muitos séculos atrás. Tecnicamente falando, hoje são um monumento nacional protegido,
mas são carentes de manutenção ou preservação pelas autoridades responsáveis, e por este motivo correm o risco de deteriorar-se cada vez mais. A maior das estruturas tinha mais de 4 metros de altura, e se de fato eram algum tipo de jogo, como poderia ser jogado? Número 2. Cavaleiro da Mão de Ferro, Alemanha. Seguimos para a Alemanha, para conhecer Götz von Berlichingen, que era um cavaleiro e soldado mercenário do século XVI. Ele parecia realmente amar uma boa luta, então provavelmente ficou arrasado quando foi atingido por uma bala de canhão em 1504, durante o cerco de Landshut, enquanto lutava pelo Duque da Baviera, e perdeu parte de seu braço direito. Os relatos divergem sobre se a bala de canhão arrancou seu braço, ou se o guerreiro de 24 anos amputou seu próprio membro depois de ferido. Götz estava determinado a continuar lutando, e os médicos e os inventores da época deram um jeito de fazer isso acontecer. Eles criaram um novo membro de ferro para ele, tão sofisticado que era capaz de empunhar uma espada, mas com um aperto tão delicado que também poderia segurar as rédeas de seu cavalo. Götz passou a ser chamado de Cavaleiro da Mão de Ferro. As dobradiças na parte inferior da palma trazem os dedos como um gancho quando a pressão é aplicada a eles, fechando assim o punho. Pequenos detalhes estéticos, como rugas nas juntas e unhas individuais, foram incluídos no design. Infelizmente a história esqueceu o nome do gênio que fez a mão de ferro. Número 1. Relógio de sol portátil, Roma Antiga. Há muitos dispositivos que você pode carregar com você hoje, para mostrar que você é atual e está na moda, desde o smartphone mais recente até um smartwatch. Aparentemente, os antigos romanos também gostavam de exibir seus gadgets. E o gadget que se via na Roma antiga era um relógio de sol portátil, mesmo que talvez não funcionasse perfeitamente bem. Poucos dispositivos foram encontrados nos sítios arqueológicos romanos, e estima-se que sejam do século IV ou V, então podem ter sido feitos por um único inventor do período, e geralmente eram feitos de bronze, portanto deviam ter pertencido à elite social romana. Cada relógio de sol portátil vinha com um mostrador ajustável, onde eram gravados destinos populares e locais exóticos, para que o usuário pudesse alterar a latitude mais facilmente, mas não havia garantia de que a lista realmente correspondesse às coordenadas exatas. Eles trabalhavam em incrementos de meio-dia, então você tinha que saber se o sol estava nascendo ou se pondo, o que poderia ser difícil de determinar por volta do meio-dia. Os antigos romanos não mediam o tempo por hora, então a precisão nem sempre era importante de qualquer maneira. Mas mesmo levando isso em consideração, a enorme falta de praticidade talvez indique que era mais provável que fossem itens decorativos, do que dispositivos sérios para acompanhar o tempo. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de incríveis tecnologias do passado, e descobertas arqueológicas misteriosas. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!